cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Mas eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim.
Saudações, amigos, irmãos que têm acompanhado o nosso espaço de comunicação em aliança. Nós desejamos que nosso Pai Criador nos fortaleça, né? E vamos fazer a nossa leitura e a nossa oração iniciais. Nós escolhemos aqui um trecho do livro Roteiro do Espírito Emmanuel, chamado Experimentação. Sabendo que a força mental é energia atuante e que os pensamentos são recursos objetivos, é imperioso reconhecer que a experimentação nos domínios do psiquismo exige noção de responsabilidade perante a vida, para que o êxito seja a resposta justa às indagações sinceras. Um lavrador bem avisado investiga o solo, plantando com devoção e confiança. Ele não se ri do pedregulho, afasta-o atencioso. Não ironiza o espinheiro, remove-o a benefício da lavoura que lhe é própria. Não goza com o duelo entre os grelos tenros e os vermes destruidores. Combate os insetos devoradores com vigilância e serenidade, defendendo o futuro do bom grão. Não acontece assim na Terra com a maioria dos pesquisadores da espiritualidade. A pretexto de se garantirem contra a mistificação, espalham duros obstáculos sobre a gleba moral onde operam, com a charrua da observação. E por isso muitas vezes inutilizam seus próprios instrumentos de trabalho, antes de qualquer resultado. Transformam companheiros em cobaias. Exigem dos outros qualidades que eles mesmos não possuem. Tratam com deliberado desprezo o pequenino embrião da realidade e acabam habitualmente na negação, incapazes de penetrar o templo do espírito. Importa reconhecer que o fruto é sempre a vitória do esforço de equipe. Sem a árvore que o mantém, sem a terra que sustenta a árvore, sem as águas que alimentam o solo e sem as chuvas que regeneram a fonte, jamais ele apareceria. Sem trilhos não corre a locomotiva, o avião não prestaria serviço ao homem sem um campo de aterrissagem. As revelações do céu reclamam base para se fixarem na terra. E geralmente, quem procura notícias da vida invisível integra-se num círculo de pessoas com as quais se devota ao cometimento. E quase sempre, no entanto, espera a colaboração alheia sistematicamente, sem oferecer de si mesmo, senão reiteradas reclamações. A natureza, todavia, revela a necessidade de colaboração em suas mais humildes atividades. Um simples bolo pede ingredientes sadios para materializar-se com proveito. Se diminuta porção de veneno aparecer ligada à farinha, o conjunto intoxica ao invés de nutrir. Quem deseja inundar-se de claridade espiritual, que traga consigo o combustível apropriado. Não adquirimos a confiança usando sarcasmo, nem compramos a simpatia distribuindo marteladas indiscriminadamente. O grande rio é a reunião de córregos pequeninos. A cidade não se levanta de improviso. Todas as realizações pedem começo com segurança. Um erro quase imperceptível de cálculo pode comprometer a estabilidade de um edifício. A experimentação psíquica, realmente, não caminha com firmeza sem os alicerces morais da consciência enobrecida. Cada espírito humano, microcosmo do universo, irradia e absorve. Emitir a leviandade e a cobiça, o ciúme e o egoísmo, a vaidade e a ferocidade, através da atitude menos digna ou da crítica destruidora, é amontoar trevas em torno dos próprios olhos. Ninguém fará luz dentro da noite, estragando a lâmpada, embora o centro de força continue existindo. Ninguém recolherá água pura num poço terrestre, trazendo à tona o lodo que descansa no fundo. Não se colhe a verdade na vida como quem engaiola uma ave na floresta. A verdade é luz. Somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir-lhe a grandeza. Uma mensagem extensa, rica em
metáforas, entretanto muito precisa do ponto de vista de refletir a boa vontade de nós, seres humanos dedicados ao desenvolvimento do intercâmbio espiritual, quando precisamos dos outros para assegurar harmonia, serenidade, confiança. Vou repetir a última frase do Emmanuel nesta mensagem: "A verdade é luz. Somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir-lhe a grandeza." Então, elevemos nossos pensamentos ao mundo espiritual, agradecidos pela bondade e ajuda que recebemos dos nossos mentores. Agradecidos também aos espíritos familiares que cercam o nosso ambiente doméstico com dedicação. Tanto lhes devemos, em segurança, em equilíbrio, e procuramos também nos integrar aos espíritos benfeitores de todas as nossas atividades, nossa atividade profissional, o exercício de nossos deveres como cidadãos, como vizinhos, como colaboradores da comunidade, como integrantes de um grupo de trabalho voluntário, como participantes da expressão da religiosidade em grupo. Tanto devemos aos amigos espirituais que nos cercam e quão pouco nós nos lembramos deles. Em especial, registramos a elevação e o esforço das fraternidades do espaço para multiplicar o bem, combatendo o mal, distribuindo ajuda e proteção, socorro e orientação onde se faça necessário. E nós recordamos juntos a prece das fraternidades para nos ligarmos melhor a estes amigos. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalece-nos e ampara-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalece-nos e ampara-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Também nos ligamos em pensamento às equipes de Ismael que trabalham incessantemente num projeto determinado pelo Cristo para que o Brasil possa tornar-se uma pátria baseada na lei maior do amor ao próximo, que o Evangelho seja a regra principal de relacionamento entre as pessoas. E todas as nações da Terra têm atendido ao chamamento do governador planetário, para que juntos possamos construir um planeta novo. Nós nos aproximamos do Mestre, também atendendo esse pedido, e iniciando um trabalho intenso de mudança de nós mesmos, de revisão dos nossos valores, de elevação das nossas atitudes, e nós pedimos que Ele nos abençoe nesta caminhada. E juntos oramos ao Criador, para que Ele também nos fortaleça nesta jornada maior. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, e que se faça a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas liberta-nos do mal. Pedindo assim com sinceridade do fundo dos nossos corações ao Pai, nós também pedimos permissão para o início desta tarefa. Bom, meus amigos, eh, escolhemos aqui um tema, né, deixamos sinteticamente mediunidade online para não diz muito, né, esse título, pode ser qualquer coisa, mas vamos ser um pouco mais claros aqui, a nossa intenção é que a gente possa lembrar que a Aliança Espírita Evangélica vem estudando a validade das atividades mediúnicas em ambientes virtuais desde que iniciou a pandemia, e todos nós fomos surpreendidos, né, pela pandemia com a interrupção das atividades presenciais. Nossa experiência com atividades online era muito pequena
Então, a princípio pensando que a interrupção seria curta, nós apenas interrompemos as atividades dos cursos e dos grupos mediúnicos. Entretanto, percebendo que isso se alongou, como de fato por 3 anos, nós precisamos desenvolver experiências. A escola de aprendiz do evangelho foi feliz em desenvolver turmas piloto, avaliar o treinamento dos dirigentes, oferecer-lhes apoio e um ambiente de intercâmbio da troca das experiências para que isso pudesse crescer. E hoje também nós precisamos desenvolver a questão mediúnica e veja, mas podem dizer vocês assim: "Ah, a pandemia já passou, não, e agora elas podem voltar ao que era". Mas vocês percebem que não foi assim também com a escola de aprendizes do evangelho, porque agora os nossos centros espíritas estão com alunos aqui e à distância, interligados por turmas onde há pessoas no ambiente do centro e pessoas que estão a centenas de quilômetros de distância. E é por isso que a escola teve que estudar melhor esse assunto e sabemos, portanto, que isso não é reversível. Nós manteremos daqui para frente atividades em ambientes presenciais e virtuais simultaneamente. E isso se dá também com a questão mediúnica. Agora, a questão mediúnica ganhou um pouco mais de foco nas reuniões da aliança, do Conselho de Grupos Integrados, das coordenadorias regionais, da equipe de apoio à mediunidade, enfim, todas as instâncias envolvidas com o processo, porque com relação à mediunidade, há preocupações quanto à segurança das pessoas. Eu creio que é justo que aquele mais prudente logo mentalize um quadro preocupante, de ver um aluno com pouca experiência, desenvolvendo atividades mediúnicas, somente em sua casa, sem a presença de companheiros que possam acudi-lo em caso de um problema mais sério, de desequilíbrio ou de perturbação espiritual. E é claro que, imaginando esse quadro, todas as pessoas prudentes procuram evitar, né, e envidar os seus esforços para que isso não aconteça. Entretanto, nós precisamos também ponderar que, assim como a Escola de Aprendiz do Evangelho, o curso de médios e os grupos mediúnicos, eles passarão daqui para frente a conviver com atividades virtuais e presenciais. Então imagina, nós temos alunos que estão à distância. Chega no momento em que o caminho da mediunidade é oferecido como uma ferramenta de desenvolvimento espiritual, ele passa a fazer isso e posteriormente passará a integrar uma equipe de trabalho, e isso não tem volta, tá, mesmo tendo passado a pandemia. Então o que nós precisamos é não enterrar a cabeça num buraco esperando o perigo passar, né. Nós precisamos observar qual é o panorama geral e lidarmos com equilíbrio e prudência para que tenhamos êxito espiritual com relação a isso. Então, novamente fizemos aqui um roteiro para que as ideias que gostaríamos de compartilhar possam ser melhor, compreendidas. E já de antemão, destaco que não há uma posição ainda estabelecida da Aliança Espírita Evangélica, né. Nós estamos em busca de melhor posicionamento a respeito da questão mediúnica, tá. Então, obviamente, o que nós vamos falar se, aplica à Aliança Espírita Evangélica. Nós não temos a menor condição de criticar ou avaliar o que os outros companheiros de trabalho na doutrina espírita estão fazendo. Os vários movimentos espíritas têm desenvolvido as suas atividades e reconhecemos que muitos deles estão tratando da questão com muito bom senso, com muito equilíbrio, mas o que nos compete aqui é avaliar se a nossa aliança está desenvolvendo as atividades de uma maneira
construtiva, né, e dar a nossa contribuição. Eu imagino que alguns de nós que estamos assistindo aqui, ou que venhamos a assistir, fazem parte de casas conselheiras, e as casas da aliança que compõem o conselho de grupos integrados são as efetivamente responsáveis por esse e tantos outros assuntos ligados aos programas da aliança. Então eu imagino que isso seja uma colaboração para melhores reflexões sobre o assunto. Então, já que estamos no âmbito da aliança, qual que é a situação na aliança? Vamos fazer primeiro uma fotografia da questão antes, durante e depois? Antes da pandemia, durante e depois, porque essa foi a principal motivação, né, para tudo isso. Antes da pandemia, o que que nós tínhamos? Cursos de médiuns presenciais. E ligados, obviamente, aos centros espíritas que seguem o programa da Aliança. Existem muitos cursos de médios na doutrina espírita, entretanto, o nosso curso de médios tem uma padronização, e a característica da Aliança é que fazem parte dela apenas os grupos que concordam em seguir exatamente a mesma coisa, o mesmo programa, porque isso facilita entre nós o treinamento, a colaboração, o intercâmbio de trabalhadores, enfim. A Aliança tem uma característica, ela adota a padronização para que nós possamos multiplicar as possibilidades de ajuda entre os centros que seguem o mesmo programa. Agora, já existia o curso de médios à distância. O curso de médios à distância ele foi principalmente desenvolvido pela equipe de apoio exterior, quando havia dirigentes aqui no Brasil de escola de aprendizes e, posteriormente, curso de médiuns, sem a possibilidade de acompanhar semanalmente os alunos, porque estamos em países diferentes. Então foi desenvolvida uma habilidade para, hã, reduzir a frequência da presença do dirigente. Então eu lembro que as turmas de Cuba, o dirigente ia a cada 3 meses para fazer uma avaliação, uma verificação, contando com o olhar dos alunos que se voluntariaram como monitores, para anotar as experiências e controlar o processo de desenvolvimento mediúnico. Isso já existia. Aconteceu também das turmas lá no Canadá, que foram acompanhadas à distância com a mesma metodologia, e isso foi bem sucedido. Entretanto, eu quero destacar que essa experiência ela não era compartilhada por todos os grupos da aliança, era especificamente uma necessidade da equipe de apoio exterior. Entretanto, quando vem a pandemia, essa necessidade se estende para todos, né. Como é que nós vamos fazer para lidar com tantos cursos de médiuns, impossibilitados de estabelecerem o contato presencial. Agora queria, não posso deixar de destacar uma diferença que havia entre a experiência do curso de médiuns à distância promovido pelo apoio exterior e a situação durante a pandemia, que é o fato do seguinte: no curso de médios à distância promovido pela equipe de apoio exterior, o dirigente ficava no Brasil, os alunos ficavam no mesmo ambiente no local dos seus centros espíritas, tá. A diferença em relação à situação da pandemia é que agora os alunos não estão no mesmo ambiente, cada um está na sua casa. E essa é a característica inédita da situação após a pandemia, tá. Então só estou dizendo que antes da pandemia a gente tinha uma experiência semelhante, mas não idêntica, tá. Isso é importante a gente destacar. Bom, finalmente, vamos fazer, um retrospecto de como é que é o programa do curso de médios que nós usávamos até então. A sua origem vem lá da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1950, quando Edgar Armond estabelece uma nova programação para os cursos de médiuns. Entretanto, 23 anos depois, surge a Aliança Espírita Evangélica, e que, quando padroniza o curso de médiuns, ela adota uma postura que era o programa muito semelhante ao que foi criado pelo Edgar Armond, com uma grande diferença, uma enorme diferença. O curso de médiuns é atrelado à escola de aprendiz do Evangelho. Isso faz toda a diferença do mundo, gente. Porque quando foi criado, o curso de médios foi criado antes da escola de aprendiz. Então, eles eram cursos independentes, que seguiam em paralelo. Eventualmente, um aluno podia
estar nos 2, mas isso não era necessário, porque eles tiveram nascimentos independentes e tiveram uma vida independente. Quando surge a aliança adota uma programação em que curso de médium somente é oferecido para aquele que já fez 1 ano de escola de aprendiz do evangelho e entrou no grau de servidor. Tá? Essa foi a grande mudança estabelecida pelo programa do curso de médios adotado na Aliança Espírita Evangélica, que nasceu em 73. Essa foi uma das primeiras decisões conjuntas dos 8 centros espíritas que fundaram a Aliança, tá? No mesmo mês em que a Aliança nasceu. No dia 4 a Aliança foi fundada, no dia 29 essa decisão foi publicada. Tá? Isso fez toda a diferença para o curso de médios, mas qual que é a diferença? É a seguinte: o investimento nos esforços de reforma íntima são assegurados na escola de aprendiz do evangelho, e se você restringir a frequência ao curso de médios a quem está na escola de aprendiz do evangelho, essa parte da reforma íntima, você pode confiar que ela está sendo feita na escola de aprendiz do evangelho. Então, o curso de médios tem um teor eminentemente técnico voltado às questões da mediunidade, né, porque as questões essenciais da reforma íntima do médium são tratadas na escola de aprendiz do evangelho. Tá? Então, essa é a grande vantagem de fazer essa ligação, pelo menos para nós da aliança, porque nós precisamos de um mecanismo que assegure a confiabilidade dos trabalhos mútuos da aliança nos vários centros onde ela estiver, onde os programas da aliança forem utilizados. Percebe? Nós não estamos dizendo que isso deve ser feito por todo mundo. Nós estamos dizendo que para nós, dentro da aliança, isso é essencial como uma garantia de segurança dos trabalhos para nós, por causa do nosso modelo de trabalho em rede. Tá? Então, faço questão de destacar, porque pode ser que alguém extraia essa afirmação do contexto aqui e vão dizer que nós estamos ditando o que é que os outros programas da doutrina espírita devem fazer. Não é nada disso. Nós estamos dizendo que, para nós, do jeito que nós trabalhamos em aliança, uma rede colaborativa baseada numa padronização para intercâmbio de trabalho e de apoio mútuo, é claro que a gente adquire confiança sabendo que na escola de aprendiz do evangelho tem um padrão onde o foco é a reforma íntima, o esforço da reforma íntima, e isso assegura que no curso de médios eu posso reduzir a questão aos assuntos técnicos próprios da mediunidade. Como é que é o nosso programa, né? Uma parte teórica de 29 aulas, onde existe uma série de atividades preparatórias, é estudo por parte dos alunos, uma ambientação para que eles possam criar uma atmosfera espiritual para trabalharem juntos na parte prática. E existe, por parte do mundo espiritual, toda uma atividade de observação, anotações, influenciação invisível, amorosa, com envolvimento dos alunos para que eles possam ser preparados adequadamente para a parte prática. Então, tudo isso acontece durante a parte teórica. É importante, vários médiuns videntes observam no ambiente espiritual das aulas do curso de médiuns, mesmo que elas sejam apenas aulas teóricas, isso não é apenas como se fosse alguma coisa redutora, mas sim uma intensa atividade do mundo espiritual para ajudar os alunos, preparando-os para a futura parte prática, durante esses 30 aulas aí, 8 meses de trabalho, tá. Bom, quando chega na parte prática, que são 44 aulas, 1/3 da parte prática é o método das 5 fases. Então, se tem alguma coisa que é o lastro de segurança do treinamento mediúnico no programa da Aliança, é o método das 5 fases. E nós temos documentos históricos ainda de verificação e comprovação desde a época da Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde a espiritualidade se manifestou avaliando
corrigindo, melhorando. Isso está em vários documentos históricos do comandante Armon. E o método das 5 fases, então, foi aprovado ao longo de décadas, né, e quando ele é adotado no programa da aliança, ele constitui um terço da parte prática. Agora, o método das 5 fases, vamos lembrar, ele tem uma característica de progressividade, em que existe um convite a que o aluno perceba gradualmente a relação entre os espíritos e nós encarnados, tá. Essas fases, conhecidas como a percepção, aproximação, contato, envolvimento, fases anteriores para culminar na quinta, que é a efetiva manifestação mediúnica. É claro que há milhares de médiuns que não tiveram esse treinamento e nem por isso são menos médiuns, né. Nós não estamos questionando a condição de médium de ninguém ao, enaltecer o nosso método das 5 fases. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte: enquanto treinamento, isso oferece segurança e possibilidades de checagem, avaliação e confirmação progressivas, tá. Então, para a forma como nós trabalhamos, isso tem assegurado uma tanto serenidade para os médiuns, como veracidade no conteúdo das comunicações, tá. Porque a gente desenvolve o treino do da progressão nas percepções do que vem do plano espiritual. E, baseado no método das 5 fases, toda a sequência do curso de médiuns, ela acontece, tá. Depois dessas 14 aulas, vem 10 aulas do chamado desenvolvimento progressivo, onde há basicamente 2 tipos de atividade. O que é esse desenvolvimento progressivo? Ele é muito ligado àquilo que predomina nas casas espíritas, as atividades de curas e de apoio aos sofredores, que antigamente chamávamos de doutrinação, antigamente chamávamos aí de sessões de curas, né. O que acontece? As atividades principalmente do P3A e do P3B, falando agora na nomenclatura adotada na assistência espiritual em moldes padronizados dentro da aliança, faço questão de repetir, estou falando especificamente para os programas da aliança nas condições da aliança. Não estou querendo criticar e dizer o que os outros têm que fazer. Então, o que acontece? Predominantemente ligada à assistência espiritual padronizada, atividades de P3 voltada à cura e P3 voltada a esclarecimento de sofredores e amenização das perturbações espirituais mais graves. Então, 10 aulas da parte prática são dedicadas a essas 2 atividades, para que o aluno se, capacite para participar disso que tem praticamente todos os centros da aliança, tá, como atividade de socorro, de ajuda aos assistidos que procuram o centro espírita. Então veja, só 10 aulas, tem sido suficiente para o seguinte: primeiro lugar, né, a gente sabe que é a a a prática com a frequência regular é que vai ambientando o trabalhador no trabalho. Então, conhecendo, passando por essas 10 aulas de experiência, o aluno, depois de já ter passado pelo método das 5 fases, ele está capacitado a dar a sua contribuição, né. E essa contribuição melhora com o tempo, né. Mas o que vai concluir o curso de médios? Aquilo que se chama de aprimoramento ou de desenvolvimento completivo, lá no nosso no nas nossas publicações. São 14 aulas com várias atividades, mas é um contato preliminar para atividades de menor frequência, tá. Nem todos os centros espíritas possuem, tá, intercâmbio regular com o plano superior, tá. E diversas outras atividades específicas que são focadas ali no desenvolvimento completivo, tá.
mas é necessário que o aluno tenha um contato durante o curso, para que ele possa ter segurança para fazer parte de um trabalho desses, e à medida que o tempo e a experiência vão amadurecendo, ele se torne capaz de oferecer uma contribuição adequada, tá bem? Enfim, eu não quero me estender muito aqui, que senão o tempo vai embora, né. Mas, para quem deseja conhecer a nossa sistemática, já fizemos aqui outras transmissões ligadas a isso, né. Agora, queria dizer aqui o seguinte, o que aconteceu durante a pandemia, já falamos, né. Houve uma interrupção, depois uma retomada, porque a pandemia nos forçou a uma parada maior do que imaginávamos, então a parte teórica não sofreu prejuízos, porque ela é a transmissão de conhecimentos. Destaco que na parte teórica, o plano espiritual está empenhado em fazer observações e projeções fluídicas de auxílio preparando os alunos para a parte prática. Então, também havia atividade do plano espiritual, conforme relatam os médiuns que podiam testemunhar esse esforço e ainda continua até hoje, tá. Entretanto, a parte prática ficou comprometida durante a pandemia. Para nós, e como nós dissemos, todas as dúvidas ligadas à questão, como o ineditismo da experiência, porque o mundo inteiro ficou sem contato e ficou cada aluno na sua casa, é uma coisa que nós nunca tínhamos vivido. Já tínhamos a experiência do apoio exterior em que o dirigente está à distância do ambiente dos alunos. Entretanto, cada aluno no seu ambiente, isso nunca tinha acontecido, tá. Pelo menos nós, não para nós na aliança, tá. E em aliança, a gente só faz as coisas combinando em conjunto. Então, é claro que é possível que um grupo vá desenvolver uma experiência e um estudo, tá, alertando as pessoas que isso não faz parte do programa da aliança ainda. Tá? Então, um grupo da aliança sério e dedicado vai fazer uma experiência com uma programação diferente, que não faz parte do programa da aliança, ela deixa isso tudo bem claro, e se aquilo resultar em possibilidades de bons frutos para outros centros da aliança, essa casa espírita fará chegar essa experiência ao conselho de grupos integrados, para que este analise a experiência e possa, se ela for aprovada, recomendá-la como programa da Aliança para Todos. Isso já aconteceu inúmeras vezes. É assim que o nosso programa se desenvolve. Entretanto, a gente sabe que existe um compromisso da aliança para do centro da aliança para o conjunto de casas. Então, quando uma casa com uma grande experiência desenvolve um trabalho experimental, ela avisa que aquele trabalho é experimental e isso poderá ou não dar frutos que sejam adotados pela aliança como um todo. Tá? Então, isso tudo é assim que funciona. Né. Então, eu creio que algumas casas durante a pandemia tiveram esse senso de responsabilidade, de desenvolver um estudo sobre o que era possível fazer com alunos separados nos seus ambientes, respectivos, das suas casas, em geral, tá bem. Então, passou a pandemia, mas como nós dissemos, eh eh, a situação não tem volta, vamos continuar tendo alunos à distância, turmas híbridas, e a necessidade de oferecer o curso de médiuns para aqueles que estão na escola de aprendizes do evangelho. Isso continuará acontecendo. Então, o conselho decidiu, tá, no ano passado, autorizou 7 turmas piloto a iniciarem um trabalho controlado, tá. É claro que já havia casas que tinham desenvolvido alguma observação, mas quando essas experiências chegaram ao conselho, o conselho sentiu que havia necessidade de estabelecer uma espécie de protocolo, para que essas turmas sejam acompanhadas todas com o mesmo método, tá. Método de observação, não método de estudo, método de observação, método de anotação para coletar os indicadores necessários para quando a experiência for estudada como um todo. E vejam, essas 7 turmas compreendem turmas pequenas, turmas grandes, turmas em cidades onde há muitas casas próximas, turmas em cidades onde as casas estão distantes,
turmas fora do Brasil, tá. Então, estas várias turmas compõem um quadro do que são as várias situações dos grupos da aliança, das 330 casas da aliança hoje. O que que a gente espera com essa experiência? Essencialmente, aqui eu peço licença aos membros do conselho para apresentar aqui numa ferramenta de comunicação como é o canal Aliança, aquilo que me veio à mente para escrever o roteiro desse nosso contato de hoje. Porque imagino que isso deverá ser objeto de conversa, estudo e reunião e deliberação entre os membros do conselho. Então, solicito que ouçam esta sugestão, tá. Penso que quando a experiência é acompanhada e avaliada dessas 7 turmas piloto, a gente tem que fazer uma avaliação comparativa baseada em indicadores de duas 2 grandezas: a eficiência do método e a eficácia do método, tá. Então, eficiência, entendo a correção e a aderência aos padrões. E a eficácia, eu me refiro aos resultados. Ao final, foram produzidos médiums capazes de trabalhar? Então vamos pensar no processo e vamos pensar nos resultados, vamos pensar na eficiência e vamos pensar na eficácia, vamos pensar na metodologia seguida corretamente e no resultado que é, capacitar pessoas a se tornarem médios úteis para o trabalho. É isso que eu estou dizendo de a diferença entre eficiência e eficácia, e a gente tem que medir as 2 coisas, tá. Não adianta a gente produzir médiums úteis para o trabalho se a metodologia ela não pode ser aproveitada e padronizada e multiplicada. E não adianta ter uma metodologia muito bem comportada se o resultado é inefici não não produz resultados, é ineficaz, percebem? Então as 2 coisas têm que ser vistas simultaneamente. É isso que nós gostaríamos que as casas conselheiras considerassem quando forem medir os resultados das 7 turmas piloto. Então, o que que eu estou imaginando como indicador de eficiência? Nós precisamos avaliar os dirigentes e os monitores dos cursos. Se eles têm condições de promover o processo do começo ao fim. Se eles têm visibilidade, se eles têm, retorno, feedback, bom acompanhamento, capacidade de atuar, confiança ao conduzir. Isso tudo vai garantir que o processo seja bem feito. A segunda coisa, do ponto de vista do aluno, é preciso que a gente confirme se o próprio aluno está entendendo o que está acontecendo ao longo do processo. Porque a grande qualidade do nosso método das 5 fases é que é o próprio aluno que vai aferindo o avanço de uma fase para outra. Tá? Ele vai tentando a busca da percepção do plano espiritual, de perceber a aproximação de um campo vibratório de uma entidade, tá? É sensível ao primeiro contato, percebe? Existe uma progressividade que é o próprio aluno que vai aferindo. E a gente tem que perceber se ao longo do processo, mesmo cada aluno estando na sua casa, essa autopercepção é preservada, tá. E nós precisamos perceber o seguinte, se mesmo com os alunos separados nos seus respectivos ambientes, tá, a evolução acontece no mesmo ritmo do que uma turma presencial. Então, quando eu digo avaliação comparativa, é fazer essa comparação assim, tome como medida uma turma presencial e uma turma online. Os dirigentes e monitores nos 2 lados têm igual confiança no processo? Os alunos conseguem perceber, tá, e aferir o seu avanço, tanto no online como no presencial? O ritmo dessa evolução é semelhante, tanto no online como no presencial? É nesse sentido que eu digo que é possível estabelecer indicadores, tá, de eficiência comparada. E, tá, igualmente, vamos partindo para o lado da eficácia, nós precisamos verificar o seguinte: no final do processo, os alunos sentem segurança
no seu exercício mediúnico? Esse índice de segurança é semelhante entre as turmas presenciais e as turmas online? Tá? Qual é a avaliação que os dirigentes fazem? Quando eles concluem, por exemplo, isso não precisa esperar o final da parte prática, tá? Quando chega, se vocês notarem, quando chega no bloco intermediário do desenvolvimento progressivo, como isso é o que tem a ver diretamente com o dia a dia das casas, curas e apoio aos sofredores, quando chegar no final do progressivo, será que os dirigentes conseguem dizer que o aluno está pronto para algum desses 2 tipos de trabalho? Tá? E é claro que é preciso confirmar isso com relação ao completivo, porque há todas aquelas outras atividades. Não adiantaria muito, adianta um pouco, mas não muito, se o aluno tem condições, do ponto de vista do dirigente, de trabalhar após o progressivo, mas o completivo foi inócuo. Quer dizer que aí tem alguma coisa no método online a ser corrigido, porque no presencial a gente sabe que dá certo. Tá? Então, eu queria destacar que a gente podia fazer essa avaliação de eficácia no final do progressivo e depois no final do completivo, e comparar as duas coisas. Tá? E, finalmente, o ritmo normal de aprimoramento pós-curso. Aí eu acho que é o seguinte: imagino que o conselho vai estabelecer um grupo de estudos para avaliar os resultados, e em contato com os dirigentes dessas 7 turmas piloto. E uma coisa que vai ser necessária era o seguinte: depois do curso online, tem diferença na forma como as pessoas evoluem? Isso é importante a gente perceber também, tá? Pode demorar algum tempo, porém, vai ser útil que a gente possa se certificar de que o desenvolvimento da confiança, da experiência, da capacidade de mergulhar mais a fundo nas questões, acontece num ritmo semelhante ao dos alunos que tiveram o treinamento presencial? Vocês vejam o seguinte, hein, que uma coisa que nós não fazemos há algum tempo é medir a eficiência e eficácia do presencial, tá? Nós precisamos ir em busca desses números nas turmas que já acabaram há 4, 5, 6 anos atrás, para poder comparar com essas turmas que estão sob análise agora, tá? E daí eu destaco o seguinte: no começo da aliança, havia um forte empenho na anotação de indicadores numéricos que ajudem a comprovar o resultado. Tá? Isso se perdeu em nossa aliança, nós precisamos recuperar um pouco isso. Então, aqui vai o meu apelo aos dirigentes de cursos de médios de 2014, 2015, 2016. Por gentileza, façam o resumo das suas anotações. Tá? Procurem sistematizar a avaliação das suas turmas e encaminhem para as casas conselheiras. E talvez inversamente a gente pode dizer o seguinte: as casas conselheiras criem uma grade de avaliação dos resultados do presencial, em busca dos resultados que aconteceram 3 ou 4 anos antes da pandemia, para que a gente possa ter o que comparar. Senão a gente pode ser que a gente tenha só a percepção dos bons resultados no final das turmas piloto, mas a gente precisa ter algo para comparar. Você não vai ficar apenas no campo da imaginação. Percebem? Então, há que se desdobrar um pouco em metodologia de trabalho. Isso eu estou falando diretamente para as casas conselheiras, tá, que a gente precisa melhorar a nossa, tá, organização para apoiar métodos de trabalho. Bom, então, podemos fazer aqui, veja, é isso aqui, gente, tudo isso aqui, eu vou até pintar de outra cor, que é o que se espera que a gente consiga fazer no final dessas turmas piloto. E esse é um recado, tá? É uma sugestão para que as casas conselheiras possam estar preparadas para medir os resultados. Bom, senão fica achismo, né?
Senão a gente fica achando: "Ah, não, fica acho que é bom, acho que é ruim", e o achismo somente divide a gente, porque a gente começa a discutir opiniões e não resultados, tá bom? É, agora, eu creio que, veio também à nossa mente, quando nós escrevemos essa esse roteiro que estão apresentando para vocês, algumas conjecturas, né, pode ser viagem da minha cabeça aqui, mas talvez seja, razoável que os conselheiros possam também se manifestar a respeito. Será que é interessante uma nova avaliação do método das 5 fases? Porque isso já foi avaliado pela espiritualidade e aprovado com louvor, né, é só ver a mensagem do Caibar Schutel em resposta à consulta do Edgar Armon, como consta do livro Desenvolvimento Mediúnico, tá. Entretanto, pode ser que veja, o plano espiritual é muito mais dinâmico do que nós, são muito mais preparados para lidar com as situações, tá, o plano espiritual superior, obviamente. Então, será que não é interessante desenvolver uma nova avaliação do método das 5 fases? Não porque o método tem algum problema, mas porque o mundo mudou? Porque os seres humanos ficaram, digamos, piores, ou mais grosseiros, ou mais imediatistas, ou mais envolvidos em questões da matéria, e agora o método das 5 fases, que era tão bom para os humanos do século XX, começou a ficar inadequado para os humanos mais imediatistas do século XXI? Tá? Estamos mergulhados em redes sociais, onde a gente, estabelece julgamentos a priori com uma facilidade, a gente cancela alguém com um clique de mouse, né. Então, veja, talvez a gente precise verificar se o método das 5 fases e podemos aproveitar esse piloto para tirar algumas observações, não estou dizendo que veja, o piloto tem a função de avaliar o resultado das turmas online da mediunidade, do curso de médium, tá. Entretanto, tá, pode ser que a gente descubra, tendo esse olhar, que o método das 5 fases possa ser complementado devido à mudança de nível da humanidade, tá. Então, será que ele está suficientemente progressivo? Será que, em vez de 14 aulas, ele precisa de 18 ou precisa de 12? Tá. Vale a pena ajustar um pouco a extensão de cada fase? É algo também para a gente, eu creio que os dirigentes de curso de médios mais experientes, que dirigiram turmas no século XX, que têm dirigido turmas no século XXI, eles possam comparar para ver se o método das 5 fases continua com o timing correto, tá. A segunda coisa, do ponto de vista da segurança mediúnica, tanto para o médium como para a veracidade da mensagem, tá, ele já foi aprovado pela espiritualidade. Entretanto, novamente, nós estamos lidando com mentes mais imediatistas, tá, com processos materiais que envolvem e iludem a mente do ser encarnado. Será que para alcançar o resultado da segurança lá ao final, aí o próprio programa de aulas possa ser revisto, tá? E finalmente, do ponto de vista da eficiência, será que o processo como um todo tem sido bem adotado, acompanhado pelos monitores e dirigentes? Será que nós, novos monitores e dirigentes, nascidos nesse século XXI, será que está faltando alguma coisa para nós, novos dirigentes, né? Talvez eu não, porque já estou de cabelo branco, né? Mas que nasceram numa dinâmica de redes sociais e tal. Será que nós precisamos de alguma modificação no programa para que a progressividade do programa permita a nossa atuação como dirigentes de uma maneira melhor, tá? E veja, o programa de aulas como um todo, balanço da parte teórica com a parte prática. Será que precisamos de alguma coisa diferente agora devido à passagem do planeta por uma fase de transição tão revolta, tá? Será que o fato da espiritualidade realmente, estar aí com mais desespero com relação às possibilidades de transição planetária? Será que precisaríamos de algum complemento, isso independente do curso de médici online ou ser presencial?
Será que precisamos atualizar algum conteúdo devido a alguma descoberta recente que os nossos companheiros de doutrina espírita tenham alcançado em outros programas que não a da Aliança, tá? Será que isso tudo talvez surja a possibilidade da gente melhorar um pouco o nosso programa, humildemente falando, concorda? Bom, enfim, não quero que ninguém concorde comigo, eu quero que todos pensem, sabe, avaliar, pensar é algo essencial para a questão aqui. Então, gente, espero, tá, veja que eu mantive em comentários única e exclusivamente sobre o curso de médiuns, tá. É claro que comporta fazer uma avaliação, uma checagem, também dos trabalhos mediúnicos, também da atuação dos grupos mediúnicos, exames espirituais, apoio de socorro, atividades socorristas ao plano inferior, tudo isso nós temos muita coisa, intercâmbio com a equipe dirigente do mundo espiritual, tudo isso é pertinente. Só que eu acho que a gente tem que começar pelo curso. Tá? Se a gente como o curso tem toda uma metodologia e tem uma extensão aí de 1 ano e meio, mais que 1 ano e meio, tá? E ele vai espalhar os componentes que vão compor esses trabalhos que eu estou falando, tá? Se a gente começar pelo curso, então o próximo passo é a reavaliação dos trabalhos do ponto de vista online, né. É possível fazer um bom trabalho de P3B com cada médium na sua casa? Se foi atestada a eficiência e a eficácia do curso de médios, online, então metade da resposta está aí, tá. A outra metade é saber se, após o curso, a eficácia do médium perdura, tá. Mas a primeira metade, que é a eficácia da capacitação do médium, estará resolvida, estará respondida. Se a eficácia de produzir um médium capaz de trabalhar para o bem for alcançada, então a avaliação dos trabalhos online, do ponto de vista da capacitação, estará garantida. Faltará verificar a sua capacidade de produzir resultados no tempo, tá. Então por isso que nós estamos começando a introdução desse assunto pelo curso de médiuns. É para ajudar a futura avaliação das atividades mediúnicas. Bom, meus amigos, veja, é uma contribuição individual aqui, né. Eu sei que temos uma responsabilidade grande pelo fato de estarmos conduzindo aqui um meio de comunicação que é assistido por várias lideranças da nossa aliança, tá. Mas eu ouso fazer essa proposição de uma metodologia para a medição das turmas piloto, porque isso vai nos ajudar no futuro, é o que eu sinto, é o que eu penso também. Então, eh fica aqui, é claro, se vocês chegaram à conclusão que estas considerações não servem muito, ou servem pouco, ou pode ser parcialmente acatadas, né, levem isso à consideração das casas conselheiras. Por quê? Não adianta dizer o seguinte: "Ó, nós autorizamos lá acontecer as turmas piloto, vamos ficar de braço cruzado para daqui a 1 ano e meio avaliar o que aconteceu". Não é isso, a gente precisa se organizar agora. Como é que estabelece uma metodologia de indicadores de eficiência e eficácia, recuperar as medições das turmas presenciais antes da pandemia para ter o que comparar, senão a gente vai ficar no achismo, e o achismo não é bom em termos de mediunidade, que é a parte científica da doutrina espírita, tá. Nós não podemos ficar com achismo, a gente tem que se preparar para quando daqui a 1 ano e meio vierem os resultados das turmas piloto, tá bem? Enfim, fica aí para as pessoas que tem muitos companheiros muito mais dedicados à questão do exercício mediúnico do que nós aqui, né, e sei que muitos deles já devem estar pensando na questão, tá. Eu apenas me adiantei aqui para expressar o que nós pensamos, talvez para acelerar um pouco o preparo do conselho para essa questão daqui a 1 ano, tá bom? Agradecemos aí então a atenção de vocês
Estou vendo aqui que, em particular, hoje, um monte de gente ligada à questão mediúnica apareceu aqui, né? Todo mundo tem uma sintonia com o seu assunto, tá certo? Então, ó, até a Sandra aqui, dirigente lá da União Fraternal, né, também apareceu aqui. Ó, aqui, ó, o Leandro está exibindo o resultado da nossa enquete. Dos participantes aqui da nossa live, 58% participam de atividades mediúnicas online, ou seja, mais da metade, quase 2/3, participam de atividades mediúnicas online. E 42 não. Ó, o João, lá do litoral, né, se não me engano. A Valéria, o André, muito bem. A Isabel está lá na Alemanha. Como é que vai, Isabel? Que bom vê-la aqui no nosso canal, tá? Ela participa dessa turma online lá do Estrela, que é uma das turmas piloto, né, acompanhada pelo conselho. A Gisele, a Sandra Soler, a coordenadora regional do Extremo Sul, a nossa querida amiga Heloísa, né, que tantos anos tem se dedicado à questão mediúnica, lá no SEMI, na Regional São Paulo Oeste, né? Muito bem. Peraí, opa, mudei de tela aqui sem querer. A Ana, oi Ana, já está no Brasil ou ainda está em... eu sei que a Ana está viajando, e nossa companheira lá de Ribeirão Preto, e muita gente, tá? O Gerson aqui também, muito dedicado à questão da mediunidade, né? Também o Gerson integrando a nossa equipe da diretoria da Aliança. A Sandra comentou aqui a Sandra é ela é coordenadora do Extremo Sul, né? Na cidade de Rio Grande, e ela achou interessante essa sugestão de avaliar os anos anteriores à pandemia, né? 5, 6 anos aí anteriores. Auxiliaria um questionário para marcar itens considerados importantes pelos dirigentes. Tá bom. Então, a Lourdes aqui de Sorocaba, também tão dedicada à questão dos grupos mediúnicos, né? Agradecemos aí a gentileza, a atenção, o carinho e principalmente a capacidade de organizar as ideias que todos vocês têm e que tenho certeza que vai ser muito útil para o Conselho da Aliança estruturar as suas próximas etapas no trabalho, tá bom? Um forte abraço a todos, muita paz, uma excelente semana, e deixamos aqui a escolha do Leandro, o vídeo de encerramento. Abraço. E temos tanto a fazer, não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar aptidões é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano, mar de virtudes, é só ser do bem. Doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde moral. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade, e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa, é de
sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo está batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão. Que a obra de Jesus vai dar, a tarefa é nossa. Grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo está batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão. Que a obra de